deixemos por esses instantes nossos problemas lá fora e vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que a equipe de instrutores da Casa Espírita, da qual fazemos parte, esse grupo maravilhoso, para que tudo o que eles intuem para o estudo, tanto da nossa parte como da parte do Roberto e da Regina depois, que tudo isso sirva para nós, para a nossa semana e para a nossa vida, não é? Então, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, da equipe de Mãe Maria, os doutrinadores e os instrutores da casa, pedimos licença e permissão para iniciarmos esse nosso humilde trabalho de estudo nessa nossa pequena corrente material que se une à enorme corrente dos benfeitores maiores por esses momentos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, hoje e sempre. Pois bem, a gente tem feito muitos estudos, não é? Ainda voltados a... Tá todo mundo vendo aí? Sim? Sim. Beleza, obrigado. A gente tem feito muitos estudos, não é? Hoje até eu falei com a Fernanda que é uma tendência, toda mediunidade tem uma vertente, não é? A nossa sempre foi de cura, e depois, quando a dona Romana nos chamou a participar dessa casa bendita, nós descobrimos que também podia ser possível aplicar a mediunidade à doutrinação e a estudo, não é? Existe uma tendência dos guias que trabalham conosco em nos orientar, por assim dizer, através do canal da intuição, para que falemos assuntos ligados ao tema reforma íntima e principalmente nessa fase em que o mundo atravessa, não é? Quem se lembra e assistiu ao documentário muito bem elaborado de Geraldo Lemos, não é? Compilando todos os ensinamentos de Chico Xavier, no documentário Data Limite, a gente sabe, não é? Que estamos vivendo exatamente em 2020 um período muito ligado a esse limite da transição, né? Então toda essa energia, todo o comportamento, todas as coisas que estão acontecendo tem o seu motivo, a sua razão de ser, não é? Estamos em transição. Por isso, às vezes, nosso guia, os doutrinadores da casa, trazem ainda esse canal
ligado à reforma íntima, né? Mas para a semana que vem já tem um outro estudo preparado, mais voltado à parte científica do Espiritismo, que eu particularmente gosto muito, não é? Espero que seja legal para a semana que vem também. Mas hoje nós vamos falar sobre indulgência, orientados por eles, não é? E por que esse tema mais ou menos ligado ao nosso comportamento, mas muito ligado à reforma íntima necessária para todos nós? Porque a gente precisa concluir essa transição para um mundo de regeneração. E o mundo novo, né, que nós chamamos de mundo novo, não é? A Terra vai continuar sendo Terra, mas os habitantes da Terra tendem a ser melhores, né? Sebastião Camargo, em uma de seus estudos, numa palestra que nós fomos em Americana, ele orientou a gente que o mundo novo, o mundo de regeneração, as pessoas melindrosas, seria difícil para essas pessoas conseguirem espaço, não é? Porque seria um mundo novo, onde o melindre não tem espaço, assim como o mal vai ter muito menos espaço do que o bem. Então, a indulgência será para esse mundo novo como a água para a flor, né? Então, seria importante hoje a gente falar sobre isso. Buscamos, então, o significado do termo indulgência, né? E encontramos que é uma facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Então, indulgência, no termo, no dicionário, né, significa isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, abrimos com essa frase, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E também Mateus, no capítulo 6, que também está ali no capítulo 10, na abertura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É uma lei justa, né? Uma lei soberana e justa. E logo abaixo, ainda em Mateus, no capítulo 18, quando o apóstolo questiona ao Cristo de quantas vezes devemos perdoar, né? Seriam 7, né? E ele respondeu 70 vezes 7, né? Então, cabalisticamente falando, o número 7 representa aí uma conta infinita, né? Então, nós devemos perdoar sempre, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa lembrar que o perdão liberta. O perdão nos torna livres. Livres do quê? Livre das algemas, dos elos, da corrente, que nos liga temporariamente, e esse temporariamente depende exatamente de o quão longo é o nosso ato de não perdoar, né? Então, quando a gente perdoa uma pessoa, na realidade, acima de tudo, a gente liberta essa pessoa e nos liberta dessa causa e efeito, né? Desse efeito que gerou a causa, né?
nos liberta também dessas amarras, né? Às vezes, uma pessoa tão difícil de lidar e a gente não perdoar significa que na próxima nós vamos ter que resolver isso de uma forma ou de outra. É muito... A lei de Deus é imutável e é muito séria, né? Não rígida, mas séria, de que se você não resolver, você vai ter outra oportunidade, meu filho, mas você vai ter que resolver. Então, acima de tudo, o perdão liberta. Mas outros sinônimos de indulgência nos trazem a lembrança de que indulgência não é só perdoar. É sim a capacidade de perdoar os erros, é sim, mas também é a tolerância para aceitar as falhas dos outros. Então, antes de perdoar, porque a questão perdoar é tão difícil para nós ainda encarnados, não é? Tantos de nós ainda não desenvolveu essa faculdade de perdoar com tanta facilidade. Evidentemente, vivemos num mundo de provas, um mundo de expiação, onde irmãos de todas as frequências convivem conosco e é claro que nós também somos cheios de falhas, não é? Então, a tolerância para aceitar falhas também é um sinônimo de indulgência, né? Então, a tolerância, a condescendência, a flexibilidade, complacência, contemporização e transigência. Isso também são sinônimos de indulgência, né? Então, nós não temos que esperar, não, a oportunidade de perdoar. Nós podemos, sim, ser indulgentes no dia a dia com a vivência em casa, no trabalho, não é? Com aquelas pessoas que são mais difíceis de lidar, são essas as nossas possibilidades. Ninguém está aqui a passeio e nem a Terra é um grande clube de diversões, porque se fosse, seria um clube de baixíssima qualidade. Nós temos muito mais momentos onde corremos atrás da vida, da manutenção da vida, corremos atrás, infelizmente, de problemas de toda espécie que nos aparece à frente, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, a Terra não é, de longe, a Terra é um dos piores parques de diversão que a gente poderia frequentar. Então, nós não estamos aqui não para passar férias, ou muita gente fala, tem que viver a vida. Sim, viver a vida. Viver a vida significa aprender, evoluir, melhorar, e à medida do possível, do quanto for possível para nós nessa encarnação, ser felizes, né? E também o perdão dos erros e culpas. Então, quando eu leio aqui culpas, eu penso logo em mim, não é? Porque eu tinha um problema muito sério. A Fernanda, minha esposa, me acompanha há tanto tempo, né, com tudo isso, ela sabe que em uma regressão de memória resolvi um problemão da minha vida, que era essa questão de me culpar, não é? Quando eu cometia qualquer tipo de erro, qualquer coisa, insucesso em qualquer coisa, eu acostumava enfiar a cabeça no buraco como uma avestruz, e eu era uma pessoa muito difícil de entender e de aceitar, até que em uma regressão isso ficou muito claro e a culpa sumiu. E hoje a gente eu saí dessa regressão com a frase errar é humano, né? Com o errar com H, né? E o humano sem H, né? E isso ficou na minha carteira anos e anos, até que eu conseguisse me libertar dessa culpa, né? Então, indulgência também é conosco, né? É engraçado, né? O antônimo de indulgência é intolerância. Olha que legal, né? Olha que importante isso, né? Se eu não sou indulgente, eu sou intolerante. E aí, ao intolerante, nenhuma dessas outras credenciais ou nenhum desses outros sinônimos são possíveis, né?
porque o intolerante se acha melhor do que qualquer outro ser que vive à sua volta, né? E aí a gente lembra que indulgência é humildade. Por quê? Porque a gente tem que entender, porque se você falar assim, ó, eu te perdoo. Primeiro, se você não perdoa do fundo do coração, não vale o perdão nem para você e nem para a pessoa que você está perdoando. Isso não é perdão, não é? Então, tem que ser humilde para perdoar. Mas tem que ser muito mais humilde para ser tolerante, para ser indulgente, no sentido de conviver no dia a dia com as pessoas e fazer como o Chico falava, encher a boca de água, né? Antes de responder a uma provocação ou se melindrar com algum comentário do próximo e logo partir para agressão, né, verbal, né? Então, eu acho que indulgência é um sinônimo de humildade, sabe? E aí a gente encontra no capítulo 10, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José dizendo que o sentimento, a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas mais a evidenciam com pérfida intenção. Então, o que ele quer dizer? É claro e escancarado, né? A gente é indulgente toda vez que a gente não permite que os nossos comentários sobre a vida dos outros, ou sobre o comportamento dos outros, ou sobre o erro dos outros, né? Somos assim, pertencemos à nona classe de espíritos, de 10. São 10 classes. Nós somos a periferia das classes de espíritos, né? Então, todos somos. Isso não é porque nós estamos fazendo um estudo sobre reforma íntima e sobre indulgência que nós vamos conseguir mudar nosso comportamento de hoje para amanhã. Não, não é isso. Eles não pensam que a gente vai ser capaz disso, até porque a evolução não dá saltos em momento algum. Precisamos de milhões de anos para chegar até aqui, não é? E continuando, ele diz que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, ou seja, um conselho, não é? Eu estou reparando os seus erros, mas vou te dar um conselho de amigo, de irmão, de pai, de um parente muito chegado, né? Mas nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. E aí ele complementa, né? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? É uma obra muito conhecida de Emmanuel, onde ele diz que a mente é o espelho da vida em todo o momento. Tudo o que fazemos reflete primeiro em nossa mente. Construído é naquilo que possuímos, naquilo que conhecemos e na vivência que temos. Portanto, tudo aquilo que criticamos no irmão, com toda certeza, possuímos com talvez mais intensidade
do que o defeito que apontamos em nosso irmão. E aí não vem outra frase, senão uma aqui que copiamos da internet, né? Que é muito giló cozido se achando figo em calda, né? A gente é o gilózão amargo, né? Mas acha, perante nosso próprio olhar, acha que é um figo em calda, né? E solta a língua ferina, né? Como diz o ditado popular, né? Então ele termina dizendo assim, ó, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Eu me lembro de uma palestra de Haroldo Dutra, quando ele dizia, ele usou essa frase para dizer assim, para os coordenadores de casas e centros espíritas, quando alguém vier lhe procurar, seja indulgente, seja tranquilo, acolhe a pessoa com ternura. Se a pessoa foi até ali procurar ajuda, não é conveniente você dizer à pessoa, leia o livro dos Espíritos e volte aqui quando você tiver lido ele inteiro. Isso é rigor. A maioria das doutrinas, quando impõe um rigor, desanima a pessoa, afasta a pessoa. É assim que acontece no nosso dia a dia. Uma pessoa que não é indulgente é intolerante. E a intolerância irrita a outra pessoa, afasta as pessoas do seu convívio, torna a pessoa amarga. E uma pessoa amarga espanta as pessoas à sua volta, não é? Irrita as pessoas à sua volta. Então, a mensagem da reforma íntima dessa segunda, evidentemente, com vistas ao novo mundo, não é? Dia após dia, ninguém vai sair amanhã e sendo indulgente com todo mundo se isso não existir uma fagulha, uma centelha disso dentro de nós. A transformação que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer, e quando eu falo nós não estamos falando que isso cabe ao nosso pequeno grupo, isso cabe à humanidade toda, não é? A humanidade toda. Indulgência é caridade, sabia? Indulgência é caridade, porque na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona o Espírito da Verdade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ninguém aqui ainda está falando sobre a caridade material, que evidentemente a doutrina espírita, ou melhor dizendo, o espiritismo, né, das casas espíritas, tem como ponto principal dessa parte social a caridade material. Mas não é só isso. A caridade, como entendia Jesus, também é indulgência para as imperfeições dos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós, ou a que nós imaginamos até, né? Ou a que nós nos colocamos no momento. Cada irmão, cada espírito, cada alma encarnada está em um momento. O momento é individual e intransferível. Ninguém consegue elevar o grau moral de outra pessoa, a menos que seja com a total anuência e vontade desse ser. Então, mesmo aqueles em condições sociais ou morais inferiores ou superiores à nossa, a indulgência é o canal da caridade. Ela nos prescreve a indulgência
porque da indulgência também nós precisamos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Até a caridade, não é? Precisa ser humilde, que a mão direita não veja, que a mão esquerda não veja o que a direita fez. A caridade daquela... Tem até um videozinho nos amigos da luz, né? Que a gente, lá presencialmente, a gente sempre passa um desses, é que no online não dá, porque depois eu não consigo subir para o YouTube, e aí o Matheus tem que ficar editando o vídeo. Então, por isso que eu evito passar vídeos aqui. Mas quando a gente voltar na casa, a gente vai ver de novo os vídeos dessa turma boa aí. Mas lá eles fazem um humor com essa questão da caridade, não é? Inclusive a Fernanda outro dia publicou a pessoa dando e fazendo selfie, né? Ou entregando cesta básica e a reportagem atrás, né? Essa caridade é melhor a gente passar longe dela. O aforismo da doutrina dos espíritos deixada por Kardec é: fora da caridade não há salvação. É engraçado a gente lembrar de Chico dizendo assim, ainda bem que o que Kardec deixou foi: fora da caridade não há salvação. Porque se fosse fora do espiritismo não há salvação, com certeza eu não seria espírita. São palavras de Chico, né, que todo mundo já conhece. Por isso que o Fábio fala que eu falo demais. Fora da caridade não há salvação. Mas nós podemos chegar hoje na conclusão de que fora da indulgência não há caridade. Então, se a caridade é para nós a máxima da doutrina espírita ou do espiritismo, como a gente queira entender, não é? Eu separo muito a doutrina dos espíritos do espiritismo. Isso é uma questão, para mim, são entidades diferentes, né? Mas fora da indulgência não há caridade. Então, de nada adianta a gente perseguir, não é, essa caridade, seja ela lá qual for, se não for seguida ou se não for alimentada por uma forte dose de indulgência, que é o que vem de dentro do nosso coração. Na obra Indulgência de Emmanuel, ele fala: não vale afirmar sem exemplo, nem sonhar sem trabalho. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos orienta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como aplicam. Eu me lembro de uma música aqui que a minha sogra e meu sogro vão lembrar muito bem, né? Não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado, né? Você quer a frente das coisas olhando para o lado, né? Nerson. E aí, já aproximando do nosso final aqui, a questão 903 do Livro dos Espíritos questiona: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Para aquele que é acostumado, né, no churrasco, sentar e... né? Vamos lá. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então a caridade está aí. Quer ver a caridade? Ela está aí. Indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. E diz assim: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer, se de vós não poderão dizer o mesmo. Uma frase de Chico, para exemplificar isso aqui, é essa: não exija dos outros qualidades que ainda não possui.
não é? E terminando, na questão 918 do Livro dos Espíritos, que, para mim, a questão 919b é a melhor de todas. Se você não tiver tempo para ler as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, leia 919b e leia a 918, que é um pouquinho extensa, que fala sobre as características do homem de bem. E uma delas é ser indulgente. E ele diz: é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras de Cristo: atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, terminamos hoje o nosso estudo com essa linda frase de Chico, dizendo assim: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grande sacrifício. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, terminamos assim o nosso estudo. Voltamos aqui, essa gente bonita e feliz, no momento em que vamos fazer a nossa prece. Eu vou fazer aqui alguns nomes importantes aqui, né? Hoje nós temos muito a agradecer, não é? A dona Ivete depois também vai colocar sua intenção, mas nós temos muito a agradecer. Meu pai, a gente até se emociona um pouco, porque a cada dia que passa, meu pai mostra o quanto ele está bem. A gente vai fazer amanhã a segunda sessão de quimioterapia, mas ele tem engordado, ele tem ânimo, ele está animado, ele tá vivo, ele está muito seguro da cura, e isso é importantíssimo. Então, eu, de minha parte, eu queria agradecer muito a todos, né, vocês, que com suas preces elevaram o pensamento até a espiritualidade maior. Sabemos que tudo no universo é causa e efeito. Merecimento é uma coisa que é pessoal, né? Ninguém consegue fazer uma prece para que o outro se cure, mas nós conseguimos fazer uma prece para que o outro alcance o merecimento da cura, para a cura, mas o merecimento é da pessoa. E a minha gratidão, a nossa gratidão, da nossa família toda, a todos vocês que fizeram, né, nesse tempo todo as orações, e que vão continuar fazendo com certeza, porque nós estamos só no meio do caminho ainda, né? O Moacir Amaral Júnior, que nós pedimos nas 2 outras semanas, o menino saiu do coma, já está na casa dele, ligou para a Fernanda, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, ligou para a Fernanda agradecendo, né, a nossa corrente de orações, e né, o acidente dele foi muito feio, não é? Todo mundo ficou sabendo disso, então também é motivo de gratidão. O Cláudio, né, o esposo da Ângela, que também ficou vários dias na UTI e já saiu também, tá no quarto, né? A gente não sabe, hoje a Ângela não atualizou o boletim médico, né? Mas até sábado, que a gente tinha conversado com ela, ele tá bem, ele tá melhor, né? Ele saiu da UTI, tá no quarto. Isso é uma grande... A Gláucia...
a Gláucia, né, nossa companheira nova. Você quer falar, Gláucia? Quer... Posso falar sim, Alexandre. É uma amiga minha que ela teve um câncer em 2016 e agora, infelizmente, ela voltou no médico e deu metástase no fígado e no pâncreas. Então, assim, pedir a Deus que o que tiver que ser assim, que faça o melhor por ela. Assim será. Que assim seja. Depois a gente conversa para você passar algumas orientações para nossa irmã lá, tá? Tudo bem, agradeço. A dona Ivete. Tá sem áudio, dona Ivete. Aí. O meu sobrinho, ele não aceitou o câncer. Então, por isso que ele ficou assim, muito ruim mesmo, com anemia, sem comer, e, e acabou ele desencarnando. Mas ele também não conhecia muito Deus. Mas a gente fez todas as orações, sabendo mesmo disso, e ele aceitava que a gente orava por ele. E eu acho que ele foi, assim, muito falho não querer viver. Espero que ele seja aceito do outro lado, com muito amor, com muito carinho. Que assim seja. O momento de perturbação que passa nosso irmão, que possam as luzes da prece iluminar o caminho para que ele aceite os irmãos que seguramente do outro lado estão esperando uma oportunidade de acolhê-lo. É sempre a, a regra não muda nunca. É sempre sobre o acordo nosso que a ajuda pode chegar até nós. Então, que nossa prece ao nosso irmãozinho seja luz para que esse momento de perturbação possa durar pouco, que ele aceite a ajuda dos espíritos familiares, dos amigos, que já o esperam para a acolhida. Ramatiz, na obra Fisiologia da Alma, fala coisas importantes como o que a dona Ivete disse sobre a aceitação da doença. De nada adianta a gente passar por um processo do câncer, seja ele kármico ou não, se a gente não aceitar com resignação a prova que nos foi, a oportunidade da prova que nos foi dada, né? Nenhuma prova é imposta, e sim é uma oportunidade que nós, às vezes, mesmo pedimos, né? Pode ser compulsória, mas na grande maioria das vezes nós mesmos sabemos, se for kármico, nós mesmos sabemos que nosso íntimo sabe que a gente vai passar por aquilo. E se for psicossomático, que é o caso, por exemplo, do meu pai, a aceitação faz com que a cura possa ser, pois tudo é energia, somos energia pura. E quando a aceitação, o comando central transmite para as células a aceitação, a cura pode se realizar. Nós falamos disso porque a gente está vendo e acompanhando, dia por dia. Gratidão, façamos a nossa prece para que a espiritualidade maior, a equipe de socorristas de Mãe Maria, percorram os lares de todas as pessoas das quais colocamos as intenções, as casas de idosos, ilumine também a mão dos médicos, não é? Nos hospitais,
Enfim, que nessa noite as energias da nossa prece levem o bálsamo e o lenitivo para todos aqueles que magneticamente se conectam a essa nossa humilde corrente através de nossos pensamentos. Mentalizemos o Mestre Jesus e as pessoas nas quais gostaríamos de derramar as bênçãos dessa prece. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje, neste momento, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará dos nossos espíritos o espelho onde se deve refletir a vossa Santíssima. Que assim seja. Bem, acabamos, né? Acho que a importância do que sentimos uns pelos outros e a indulgência com o qual nós lidamos no dia a dia com as pessoas que convivem conosco faz toda a diferença no dia de amanhã e com certeza na terra nova. Então, assim, que nessa prece final a gente possa colocar todo o nosso amor pelo nosso grupo, pelas pessoas que participam aqui, aquelas que não puderam hoje estar conosco, que elas tenham possibilidade na semana que vem, porque faz falta a nós, os amigos queridos, né? Em nome de Deus, do Divino Mestre Jesus, doutrinadores, instrutores da casa da Dona Romana, que nos acolheu e acolhe, pedimos licença e permissão para que essa nossa humilde corrente material se desligue da enorme corrente de trabalhadores abnegados da doutrina dos Espíritos. Que a nossa prece seja de gratidão pelos momentos que vivemos virtualmente juntos aqui. Que tenhamos uma semana maravilhosa dentro de nossas limitações
Os problemas não fogem de nós. Nós é que aprendemos que temos que passar por eles. Que tenhamos força, fé e resignação para todos eles, em cada situação. E que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Gratidão a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça. Deus eterno.